Boa noite a todos, bem-vindos a essa webinar, a essa aula online com o tema Como vencer o medo de falar em público. Então, eu vou compartilhar um pouco, logo a minha tela aqui, os meus slides, para que a gente possa descobrir, então, eu comentei na aula, no vídeo que eu fiz no Facebook, no Face, né, que eu fiz o convite, a chamada, comentar um pouquinho, assim, a gente entrar no assunto, né, por que eu fiz esse tema, né? Como vencer o medo de falar em público. Eu resolvi fazer essa aula online porque eu mesmo passei por essa grande dificuldade. Eu tive muitas dificuldades no passado. A gente vai entender agora um pouco mais por que isso acontece, né? Eu procurei fazer algumas coisas ao longo desses anos e que trouxeram algum resultado. Eu vou passar, então, o que eu fiz, quais foram os caminhos que eu passei, que eu percorri, para chegar onde eu cheguei, o que eu fiz para poder evoluir, para conseguir vencer essas barreiras e o que isso me proporcionou. Então, eu vou passar para vocês um pouco da minha experiência, aquilo que eu estudei, para quem não sabe, se vocês não me conhecem, eu sou psicólogo, eu sou coach, eu trabalho há mais de 15 anos nessa área, eu atuei por muitos anos como trainer da Dale Carnegie, que é uma empresa multinacional, ela hoje, sem sombra de dúvidas, uma das empresas mais bem conceituadas no ramo de desenvolvimento pessoal profissional, então eu tive à frente da empresa por alguns anos, e ali então, eu pude sedimentar ainda mais o meu conhecimento e ter muitas oportunidades que me proporcionaram, assim, muito conhecimento, muita prática, onde eu tive a oportunidade, o privilégio de treinar muitas pessoas e que tinham medo de falar em público, que tinham dificuldades, e ao longo da minha carreira, no consultório, porque muitas pessoas têm essas barreiras e guardam a sete-chave muitas vezes, né? Então, eu vou passar um pouquinho hoje o que eu fiz, quais foram os caminhos que eu fiz para poder chegar a esse conhecimento e ter esse know-how para poder estar hoje querendo ensinar alguém a como se comunicar melhor, ou como vencer a barreira e assim por diante, tá? Então, eu vou compartilhar agora a tela com vocês para que vocês possam estar acompanhando junto comigo. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, vai deixando aí, ou depois eu vou respondendo no final dessa web, tá legal? Então, vamos lá, compartilhar a tela com vocês. Fazendo um contexto geral, a gente sabe que a pessoa que se comunica, a pessoa que tem essa habilidade desenvolvida, ela consegue ter mais chances de sucesso profissional, ela consegue crescer na carreira, ela consegue ter destaque, porque quem fala acaba tendo uma, vamos dizer assim, uma credibilidade maior, você acaba exercendo uma influência maior sobre as pessoas que estão lhe ouvindo, lhe escutando. Então, aprender a dominar essa habilidade, essa arte de falar em público, é extremamente importante para você que quer crescer profissionalmente, para você que quer crescer nessa empresa, ou até mesmo você que quer chegar, talvez, a tua namorada, teu namorado, porque muitas pessoas acabam perdendo, muitas vezes, de conquistar a pessoa da sua vida, o seu grande amor, porque falta, muitas vezes, a confiança necessária para dar o primeiro passo, tomar a iniciativa, até mesmo iniciar uma conversa muitas vezes, né? Então, essa webinar vai falar sobre isso, sobre como eliminar o medo, a insegurança na hora de se comunicar. Não só de fazer uma apresentação, não só na hora de falar em público, mas também de conduzir uma reunião, daqui a pouco falar com o seu chefe, falar com o cliente, enfim, a gente sempre está se comunicando. O que a gente vai falar agora é sobre quais são as três chaves do conhecimento para que a gente possa vencer, eliminar o medo de falar em público de uma vez por todas. Então, vou apresentar agora quais são as três chaves do conhecimento para que você consiga desenvolver a autoconfiança necessária para conseguir se comunicar de forma adequada, segura e tranquila em qualquer contexto, seja ele pessoal ou profissional. E as três chaves do conhecimento são o conhecimento de si mesmo, o conhecimento do assunto e o conhecimento técnico. Então, essas são as três chaves do conhecimento. E é sobre isso que eu vou falar agora. Eu vou me ater especificamente sobre cada uma dessas chaves e depois dar a cereja do bolo, que é aquilo que vai fazer com que isso tudo
se torne resultados concretos e efetivos. Tá legal? Primeiro conhecimento, logicamente, que é o conhecimento de si mesmo, né? E como essa imagem ela retrata várias molduras, a gente vai entender que a nossa vida é uma sucessão de acontecimentos, uma trajetória que começa lá pelo nascimento, pela gestação, depois vem para as fases iniciais, educação, de incentivo, experiências com a família, com os tios, avós, escola, igreja, e assim vai pela vida toda. E nesse conjunto, nessa história toda, a gente vai reforçando, vai passando por fases, e essas fases vão formando quem a gente é hoje. E a primeira coisa que eu falo por mim, pela minha experiência, né, para alguém que quer vencer uma barreira emocional, para alguém que quer superar uma timidez, uma insegurança, o primeiro caminho, não existe outro, é conhecer a si mesmo, tomar conhecimento. E aqui eu elenquei alguns 4 tópicos que vão ser importantes para a gente poder desenvolver. O primeiro deles é você entender assim que você precisa ter um conhecimento de si mesmo. E como é que você pode ter esse conhecimento? Pode ser por livros, né? Eu lembro no meu primeiro ano de faculdade, eu lembro do professor de teorias da personalidade, ou introdução à psicologia, não lembro direito, eu não lembro nem o nome do professor, mas eu vi que ele se comunicava muito bem, e eu já de cara, no primeiro semestre, eu percebi assim, puxa vida, né? Eu sou muito tímido e muitas vezes na aula eu ficava retraído, eu não participava, não interagia, ficava quieto, enquanto que eu tinha colegas que falavam, perguntavam, e eu tinha vontade de perguntar e não perguntava. E isso já começou a me incomodar já no primeiro semestre da faculdade de psicologia, né? E aí um dia eu pedi para o professor, tem algum livro que o senhor me recomenda para mim poder vencer o medo de falar em público? E aí ele, sim, olha, tem um livro muito legal que eu li que pode ajudar. E o livro que eu busquei naquele momento foi o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, da Dale Carnegie. E olha só, ironia do destino, logo depois de alguns anos, eu fui trabalhar na Dale Carnegie, para quem não sabe, eu fui trainer da Dale Carnegie, fui diretor da Dale Carnegie, sócio da empresa, então eu fui fazer parte desse negócio. Mas começou com um livro, lá em 98 mais precisamente. Agora, logicamente que só ler o livro me ajudou a me desenvolver e superar o medo? Não. Ele não me ajudou a superar o medo, ele não me ajudou a desenvolver a habilidade, mas ele me ajudou a ficar um pouco mais consciente do que eu tinha que desenvolver, dos caminhos que eu teria que trilhar, né? E foi aí o começo de tudo, foi eu ter esse desejo de me conhecer e um livro te proporciona esse conhecimento. Ao ler esse livro, eu me dei conta que eu tinha algumas qualidades, eu me dei conta de que forma que eu podia, por exemplo, iniciar uma conversa, interagir com uma pessoa, com outra. Então, talvez a leitura desse livro não fez com que eu eliminasse o medo, mas me deu alguns caminhos, algumas dicas que me permitissem eu iniciar uma conversa com algumas pessoas, por exemplo, talvez no caminho da universidade, em sala de aula, com colegas, ou até mesmo né, com as garotas, porque naquela fase eu era jovem, estava, né, solteiro, então era uma outra fase da minha vida. Então eu acredito que esse livro me ajudou a ampliar minha percepção sobre o que é de fato falar em público, se comunicar, interagir. Então ele tem alguns princípios e é um livro que eu recomendo a todos vocês ler, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, eu digo, não existe só esse, existem outras centenas de livros, e eu sempre estou consumindo, comprando livros sobre o tema, sobre como fazer uma apresentação. Hoje mesmo eu comprei mais uns 3 livros sobre comunicação, sobre a importância, sobre como melhorar a apresentação, e isso já faz, então, veja só, mais de 15 anos que eu venho consumindo livros e material sobre isso, porque a gente sempre tem que aprender algo, e a gente se conhecer, ver o que eu posso melhorar, esse é o caminho. Ok? Segundo ponto, que tem a ver com o conhecimento, é realizar psicoterapia. Eu lembro que já no meu segundo ano de faculdade, eu comecei a fazer psicoterapia. E, logicamente, que a psicoterapia não é só para você trabalhar questões
digamos assim, de medo, insegurança, né? Nós, psicólogos, nós temos não digo o dever, mas uma orientação de que a psicoterapia é um pilar fundamental para a nossa profissão, para o nosso papel de psicólogo. E nas terapias que eu participava, logicamente que eu fui trabalhar algumas questões que eu fui perceber por que eu tenho medo de falar em público. Eu me dava conta que era por timidez, insegurança, medo do julgamento, talvez por ter tido uma educação muito rígida, o que é comum, né? Muitas vezes a pessoa que é insegura, ela tem receio de falar em público, medo de se expressar, ou ela foi muito protegida, foi muito paparicada, muito super protegida pelos pais, ou ela foi muito criticada, teve pais muito rígidos na educação, e isso acabou talvez afetando de alguma forma o nosso componente emocional, que é a forma como a gente se percebe, o nosso auto-julgamento, e isso tudo pode estar, muitas vezes, limitando a nossa capacidade. A gente acaba se tolhendo demais, se cobrando demais, e isso nos impede de a gente ser mais natural e mais espontâneo. E na terapia, isso me ajudou muito, me ajudou bastante, porque lá eu pude reforçar em mim desde sentimentos de autoestima, trabalhar um pouco essa questão da autoconfiança, enfim, muitas coisas que foram importantes para poder solidificar o meu conhecimento de mim mesmo. Eu lembro que quando eu tive um estágio bem importante, que era de organizacional numa empresa, e aí, mesmo eu tendo essa dificuldade, eu já comecei a apresentar alguns trabalhos, eu comecei a me expor mais. E eu lembro que o momento importante lá foi quando eu tive um estágio, que era numa empresa bem conceituada na cidade, e eu programei uma semana de palestras, era a Semana da Qualidade de Vida no Trabalho. E eu iria fazer a abertura desse evento, ia dar uma palestra nesse dia, e eu me preparei bastante, coisa que eu vou passar depois, mais adiante, mas o preparo emocional foi bem importante. Eu me preparei emocionalmente para essa oportunidade. E eu lembro que eu fui lá, nesse primeiro dia, e eu não fiquei totalmente assim, tranquilo, seguro nessa apresentação, né? Eu fui lá, mas eu me preparei com cuidado, com atenção, e eu lembro lá que até naquele momento eu conheci um primo meu em Porto Alegre, lá, que ele estava tomando um medicamento para fobia. E aquele medicamento disse, olha, esse remédio ele é bom, ajuda a controlar eu não vou falar qual medicamento por uma questão aqui até ética, para não estimular ninguém a fazer uso desse medicamento, né? Mas é um medicamento muito tranquilo, muito levezinho, que não afeta em nada o emocional, ele só controla mais ou menos as batidas do coração, porque a pessoa quando está nervosa, ela vai ficar mais ansiosa, então o coração bate mais rápido, a gente fica vermelho, e isso acaba gerando um efeito cascata, né? Eu lembro que eu tomei esse remédio só para garantia, para não ficar nervoso, não dar problema nenhum. E, de fato, não fiquei nervoso, fiquei super tranquilo, a palestra foi um sucesso, e no outro dia eu tinha terapia, eu lembro que eu falei com o meu terapeuta, disse, olha, deu tudo certo, e eu falei, tomei um medicamento lá e tal, assim, esse assado. E ele falou para mim assim, Rangel, ok, mas você está usando uma muleta, né? E se você usar sempre isso, você vai ficar sempre dependente disso. E no outro dia eu tinha outra palestra para dar, e aí eu decidi que eu não iria tomar. E aí, então, por ter essa orientação, eu fui para a terapia, eu fui para o evento, e eu dei a palestra, senti um pouco de desconforto, mas foi naturalmente, foi tranquilamente, e eu passei essa batalha. Eu digo isso porque eu já atendi muitos promotores, juízes, pessoas bem importantes, né, que já são formados, estão atuando no mercado, e inclusive, um amigo pessoal disse assim, pô, Rangel, toda vez que me liga para me dar uma entrevista, eu tomo o mesmo remédio que eu tomei aquele dia lá, né? E tem pessoas que tomam esse remédio há muito tempo, sabe? Tomam para fazer provas orais e tudo mais, né? Então eu vejo assim que muitas vezes você vai tendo que uma muleta. E essas muletas não são legais. Eu falo porque eu usei naquele dia e eu nunca mais usei esse medicamento, porque eu resolvi que eu queria enfrentar esses medos, que eu queria superar essa dificuldade. E foi assim que eu fiz. Então por isso que a psicoterapia é legal, porque vai te mostrar esses caminhos. Tu não deve ter muletas, porque imagina que um dia você tem que fazer uma apresentação, alguma coisa, você não tem essa muleta. E como é que faz? Aí você vai evitar a oportunidade e não vai ir.
ou pode ficar muito, digamos assim, você vai ficar inseguro, porque você não tem essa muleta. Então, você tem que acreditar em si mesmo. Por isso que é importante o autoconhecimento e se conhecer. E é isso que uma terapia faz, trazer recursos para que você desenvolva internamente todas essas qualidades, esses recursos internos, para que você se sinta seguro para esses momentos. Terceiro ponto, que você pode também descobrir isso através de vídeos. Eu lembro que lá, quando eu tinha 16 anos, eu já tinha um pouco esse desejo de me conhecer um pouco mais. Eu lembro que eu comprava vídeos VHS naquela época, né, nas bancas, que não se tinha DVD naquela época, muito, né? Nem se tinha YouTube, nem existia YouTube. Mas eu começava a assistir vídeos que falavam sobre comunicação, eu via pessoas, terapeutas, psiquiatras, psicólogos, pessoas que tinham uma mensagem positiva, falando sobre autoestima, sobre crescimento, desenvolvimento. E foi isso até, inclusive, que me despertou o desejo de estudar psicologia. E quando eu assistia aqueles vídeos, eu ficava encantado. Eu disse assim, poxa, é isso que eu quero ser. Um dia eu quero ajudar as pessoas a também superar seus medos, vencer seus bloqueios. E eu estava fazendo naquele momento para mim mesmo. Eu queria trabalhar, desenvolver isso em mim para depois eu poder ajudar as outras pessoas. E foi isso que eu fiz. Então, hoje, com a tecnologia, com a internet, tem muitos vídeos bacanas no YouTube que podem ajudar você também a se conhecer um pouco mais, a você desenvolver, superar alguns bloqueios, algumas barreiras. Então, tem muito conteúdo na internet para você poder desenvolver, tá? E o quarto passo, eu diria aqui, sobre o conhecimento de si mesmo, é você fazer a tua autoanálise, é você perceber assim, por que eu tenho esse medo, por que eu tenho essa dificuldade, você começar a gerenciar melhor as suas emoções, né? Porque muitas vezes a pessoa, quando ela vai para uma apresentação, ela vai para qualquer momento importante, chegar numa pessoa, uma entrevista, seja o que for, vai vir aqueles pensamentos talvez críticos, negativos, pensamentos disfuncionais que a gente chama, aqueles pensamentos que vão nos atrapalhar em vez de nos incentivar. E aí que a gente tem que ter uma boa gestão emocional, a gente tem que procurar gerir bem nossos pensamentos para que a gente possa ter um controle melhor sobre a nossa mente e sobre nossas emoções. Eu não vou entrar em detalhe agora aqui como fazer isso, né? Mas essas 4 dicas são dicas bem simples, que ao mesmo não quer dizer que é fácil, né? Eu digo sempre que você ler um livro exige esforço, você fazer terapia exige investimento financeiro, abertura, você eu aceitei que eu sou capaz, que eu tenho capacidade, que eu estou mais encorajado, seguro e tranquilo para isso, eu vou para o segundo passo, que é o conhecimento do assunto. Aqui tem aí a maçã, né? Que a maçã é o desejo. Então, quando a gente vai escolher um assunto para dar uma palestra, fazer uma apresentação, dar uma aula, eu tenho que falar de um assunto que eu desejo, que eu conheço, que eu domino, né? Aí, então, vem o primeiro ponto, que é estudar o assunto. Isso aqui não é estudar simplesmente ler um artigo, ler qualquer coisa e ir lá dar uma aula, não. Você tem que ter muita profundidade, você tem que ter muito estudo. Por exemplo, quando eu iria dar eu ia dar uma palestra, uma das primeiras vezes que eu dei uma palestra, quando eu era convidado, qualquer assunto, eu trabalhei, tenho uma experiência bem grande, então eu trabalhei em escola, trabalhei em prefeituras, APAE, passei, logo que eu me formei, passei por todas as áreas da psicologia possíveis para poder ter esse desenvolvimento. Então, na prefeitura sempre tinha reunião do professor, tinha reunião do funcionário, tinha de tudo. Sempre trabalhei em empresas. Então, sempre quando, muitas vezes, tinha uma demanda que é arranjar, ó, eu quero que dê uma palestra sobre tal assunto. Então, o que eu fazia? Se a palestra era 1 hora de apresentação, eu estudava no mínimo 20 horas para aquele assunto. Então, eu ia para o segundo passo também, que era pesquisar. Pesquisar em livros, pesquisar nos meus materiais, pesquisar na internet, pesquisar em todo e qualquer momento, assim, todo e qualquer local que tivesse algum conteúdo referente àquele assunto. Então, por exemplo, o assunto relação entre pais e filhos,
sobre motivação, sobre qualidade de vida no trabalho, enfim, eu ia pesquisar muita em livros, referências, artigos, pesquisas, sites, portais, jornais. Eu lembro que a minha mãe sempre teve essa tendência de guardar recortes de jornais, porque na época dela também não tinha internet. Então, ela, desde criança, ela guardava sempre assim, revistas, artigos, jornais e recortava para mim. Ó, oh, filho, isso aqui é importante. Então, eu pegava os materiais, revistas que eu assinava. Então, eu sempre tive muito conteúdo, sempre eu guardei muito conteúdo. Por exemplo, quando eu me formei, eu lembro que eu tirei xerox de um monte de livro legal, comprei um monte de livro, pensei, poxa, eu vou voltar para minha cidade e vai que eu não encontro esse material. Não tinha aquele acesso muito grande às informações. Então eu tinha material por sabe, aqueles livros Bíblia, sobre assuntos chaves que eu entendia que ia ser importante na minha profissão, na minha carreira. Então, eu pesquisava, eu estudava, então assim eu começava a ter mais domínio sobre aquilo que eu ia falar. E automaticamente que essas duas etapas, estudar e pesquisar o assunto que você gosta, você acaba se sentindo mais seguro, tendo mais confiança para você falar sobre aquele assunto que você foi convidado a falar. E aí vem um terceiro ponto, que aqui o terceiro ponto é bem importante, que é o seu ouro. Qual que é o seu ouro? O que é isso? No que você domina, no que você gosta, o que é aquilo que te chama atenção. Porque todos nós temos interesses e assuntos muito particulares, né? Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu tinha alguns assuntos que me interessavam muito. Então eu adorava ir na biblioteca, assim, ficar horas lá pesquisando livros, assuntos diferentes, assim. Então eu olhava assim, um livro interessante, o assunto, eu ia agrupando por ideias e informações. Então você tem que olhar para ti assim, no que você é bom, qual é o assunto que você domina, no que você gosta, o que te chama atenção, entendeu? Então esse é um assunto bem importante para a gente poder desenvolver e começar a falar sobre esse assunto. Por exemplo, hoje eu estou aqui falando para você sobre como vencer o medo de falar em público. Eu estou falando isso, eu escolhi esse assunto porque é uma coisa que eu domino, é uma coisa que eu já passei por isso, eu já tive essas dificuldades, eu já ajudei muitas pessoas que venceram esse medo, já ajudei centenas de pessoas, não sei quantas, né? Então, já sou palestrante, dou treinamento, faço uma série de coisas, e eu tenho alguma dezena de livros sobre esse assunto, já escrevi muitos artigos, já dei aula na universidade, enfim, já tenho muita experiência, e algo que eu gosto de falar é sobre comunicação, porque eu entendo que a comunicação é algo essencial para qualquer pessoa, para a gente poder vender ideias, para a gente poder resolver conflitos, para te apresentar uma palestra, para te apresentar, vender um produto, para te vender um serviço, para te engajar a tua equipe, para te motivar as pessoas a fazerem alguma coisa. Enfim, a comunicação é algo importante, essencial. E por isso que esse é um dos meus ouros que eu tenho, que é esse assunto sobre comunicação, persuasão, essa parte de relacionamento, que para mim é uma coisa que me chama muita atenção, que me interessa muito, e é algo que eu adoro ler e estudar sobre esse assunto. Então, por isso que hoje estou aqui falando, o que me dá uma segurança e uma tranquilidade para falar sobre esse assunto, ok? E a quarto ponto, que eu já falei um pouquinho, mas que tem tudo a ver, que é também olhar para as tuas experiências. Quais são tuas experiências? No que tu já passou? Quais são as coisas que você acabou desenvolvendo? Eu lembro que logo no primeiro ano de formato, não deu nem meio ano, uns terceiro, quarto mês, eu fui fazer a matrícula da minha irmã, né? E aí eu cheguei na escola e falei com o meu ex-professor, que era uma escola técnica, né, estadual, e aí eles estavam abrindo cursos técnicos, lá, ampliando cursos para enfermagem, administração, secretariado. Daí ele falou assim, bah, Rangel, que bacana, tu voltou para a cidade e tal, né? Aí você não quer dar aula aqui na escola? Nós estamos abrindo edital, aí uma seleção, e assim, esse assado. E pensei, puxa, dar aula eu, né? Eu lembro que eu tinha aquele desejo,
Mas eu pensei, sabe que eu posso? Eu disse, não, eu posso. Eu já tinha trabalhado esse meu autoconhecimento, esse, então eu já sabia que eu era capaz, né? Eu disse, não, eu posso. Eu disse, olha, vou fazer a seleção, se der, vou fazer. Enfim, eu passei na seleção, fui selecionado, dei praticamente 9 anos aula numa escola técnica, né? Que me deu muita bagagem, experiência, de poder lidar com alunos de todas as idades e diferentes níveis socioeconômicos. Então, tudo isso me fez desenvolver, solidificar, eu digo assim, essa minha confiança, essa minha habilidade de dar uma aula, de trabalhar o dinamismo, enfim. Depois eu fui dar aula na universidade, e aí foi. E o resto só foi desenvolvendo mais isso. Hoje eu não dou mais aula em universidade, nem em escola, porque, enfim, um outro foco, outros objetivos, né? Mas foi uma experiência muito gratificante e eu, nas minhas aulas, desenvolvia também, trabalhava isso, apresentação de trabalhos, dava muita dica, trabalhava muita parte emocional, para que as pessoas também pudessem usar, por exemplo, aquele contexto educacional, escolar, para poder desenvolver suas habilidades, estar mais preparado para o mercado de trabalho. Então, segundo pilar é o conhecimento do assunto. Você tem que explorar o assunto que você tem a falar. Então, você nunca deve falar sobre um assunto que você não domina. Então, por exemplo, alguns assuntos que eu não domino, você me convida e diz, olha, esse assunto eu não domino, então eu não sou a pessoa mais apta para poder falar sobre isso. Eu recomendo um colega meu, um parceiro e assim por diante. Então, só fale aquilo que você domine, ou aquilo que você tem o desejo realmente, aquilo que você lê com frequência, que você gosta de estudar, e isso vai te dar uma segurança e mais credibilidade, porque você também tem, além disso, experiência na área, né? E aí vamos para o terceiro pilar, que é o conhecimento técnico, que é um conhecimento bem importante, que aqui entra o que, pessoal? Primeira coisa é a relação com o público. Como que eu me relaciono com o meu público? Porque você dá uma aula, você dar uma palestra, você apresentar um projeto, exige, no mínimo, algum tipo de conhecimento de domínio de público. Como é que você vai gerenciar ali, por exemplo, situações numa sala de aula? Você tem que ter gerenciamento emocional, isso vem lá no primeiro pilar, que é o autoconhecimento. Quando você tem uma boa gestão emocional, você vai saber ter aí empatia com o teu público, saber como falar de uma forma assertiva, como se comunicar, como gerenciar pequenos conflitos, como ter um controle sobre a turma, como você liderar a sua turma, o seu público, ou seja um treinamento, seja qualquer coisa que você esteja fazendo, você tem que ter pelo menos uma experiência básica ou um conhecimento técnico de liderança de público, né? Porque isso é bem importante, porque senão dá uma situação X lá e você não vai saber como conduzir a relação. Então, ter um conhecimento prévio sobre como você se relacionar com esse público é bem importante. E aí a gente vai encontrar isso aonde? Nos treinamentos, nos livros, todo naquela parte 2 que é estudo. Você tem que estudar, muitas vezes, todo esse treinamento de como que eu lido com o público, como que eu consigo gerenciar uma plateia, como é que eu faço a plateia interagir comigo e assim por diante. Então, isso a gente vai encontrar muitas vezes nos livros, nos treinamentos e em diversos setores, né? Aqui entra também, então, fazer alguns cursos de técnicas de oratória. Por exemplo, lá em 2013, eu lembro, quando logo me formei, eu encontrei no jornal um treinamento lá em Porto Alegre, que era um cara assim, que eu vi assim, poxa, esse cara aqui era um cara que dava curso de oratória para políticos, governadores, era um cara assim, do Rio Grande do Sul, um dos melhores, né? O parceiro amigo Euclides Marcon, que era um cara assim, na época bem assim conceituado, né? Ele era um cara assim que naquele tempo não se tinha tanto como se tem hoje informação. E eu pensei, puxa, eu tenho que aprender com esse cara, né? Então eu fui para Porto Alegre, eu fiz um curso de comunicação, que foi uma semana, né? Eram 5 noites. Confesso que foi um terror aquele curso, assim. Por quê? Porque eu estava saindo da minha zona de conforto total. E muitas pessoas que estavam lá, elas tinham dificuldade em relação à autoconfiança, em relação à postura, em relação a uma série de coisas, né? Então, eu confesso que cada noite era um sofrimento, ter que se falar em público, se apresentar,
fazer uma série de atividades que é comum a esses treinamentos, esses cursos, né? E aqui eu digo um detalhe, assim, é importante fazer curso oratório, só que muitas vezes, se você vai fazer um curso oratório e você não tem uma base emocional sólida, você pode até prejudicar a si mesmo, porque você pode acionar algumas janelas killer, aquelas janelas traumáticas, né? E você pode ficar mais traumatizado ainda. E isso fazer com que você fique até com aversão a falar em público. Então, eu já vi muitas pessoas que travavam, que abandonavam o curso, que não iam mais no segundo dia, que ficavam, vamos dizer assim, mais expostas, e isso era complicado. E eu lembro que eu passei por esse desafio, venci. No final, eu me dei conta, assim, que isso também é uma forma de autoconhecimento. Eu me dei conta que eu tinha muita coisa para desenvolver. Eu vi que eu tinha muitas qualidades, mas, de novo, por ter um senso crítico, eu vi que eu tinha que trabalhar muito mais a minha autoconfiança e minhas outras coisas. Então, logo depois desse curso, eu fui fazer um outro curso com ele, que era um curso Master em Comunicação, né? E aí foi muito bom também, eu desenvolvi muitas coisas, que foi uma parte mais profunda, uma parte mais de PNL, de neurolinguística, para quem não sabe, é uma teoria que trabalha muita parte das nossas crenças, então técnicas como você captar a atenção do seu público, e enfim. Depois disso, eu fui fazendo outros tantos cursos e lendo tantos livros ao longo de todos esses anos. E eu te digo assim que tudo isso foi só solidificando a minha habilidade de me comunicar, então eu só fui melhorando a minha condição de falar em público. Isso tudo me ajudou a poder, então, melhorar a minha performance numa palestra, numa aula, dar uma aula um pouco melhor. Então, eu fazia isso por quê? Primeiro, por mim, me sentir mais tranquilo. Segundo, para eu poder dar uma melhor aula para os meus alunos. Quando eu era chamado para dar uma palestra, porque as pessoas que assistissem a palestra gostassem, que eu pudesse fazer uma diferença na vida das pessoas, uma forma que eu pudesse passar o conteúdo de uma forma mais simples, mais objetiva. E aí foi, né? O resto, você sabe que é uma coisa que vai se desenvolvendo com o tempo. Ali também, a gente tem que apresentar, quando a gente vai fazer assim um trabalho, por exemplo, uma palestra, tu vai apresentar um projeto, a gente também pode aprender, muitas vezes, criar slides. Os slides é um recurso bem valioso, eu não vou entrar em detalhes aqui também, né, porque é quase matéria para um outro webinar, mas você também aprender, assim, algumas técnicas de oratória implica em você, por exemplo, saber como usar o microfone, deixa eu ver aqui assim outro ponto, isso. Aqui tem criar slides, você também ter técnicas de apresentação, de como segurar o microfone, como se posicionar à frente de uma plateia, o que fazer, o que não fazer. Então, tudo isso, assim, como você passar os slides, como fazer um slide, como você usar um apresentador, que é aquele passador de slides. A gente sabe que o slide é uma coisa, o PowerPoint, por exemplo, é uma ferramenta que veio para ficar, só que ele é um recurso, não é o aspecto principal, ele não pode concorrer contigo, ele tem que te ajudar a você passar a tua mensagem. Então, fazer cursos de oratória, ler livros, ver vídeos, fazer treinamentos, aprender sobre técnicas de apresentação, para dar uma palestra, fazer um treinamento, dar uma aula, tudo isso são metodologias, são técnicas que ajudam você simplesmente vender a tua mensagem e passar tudo isso de uma forma mais clara e objetiva possível, ok? Então, pessoal, esses três conhecimento técnico exigem, então, isso, você dominar o recurso, como preparar um visual, como você usar vídeos no teu visual, como você usar um PowerPoint, um apresentador, como você usar um projetor, como você usar a mídia digital, enfim, animações, porque tudo isso é importante, porque muitas pessoas acabam não explorando esses recursos, por exemplo, não sabe nem como pegar no microfone, nem como usar um apresentador, nem como fazer um visual, daqui a pouco faz visual muito, com a letra muito pequena, ou faz muitos visuais. Então, tudo isso tem que ser muito assertivo. E isso são coisas que vão sendo desenvolvidas com conhecimento técnico, num treinamento, num curso, ou até mesmo num livro, que podem encontrar algum tipo de material. Então, em resumo, as três coisas que eu fiz para poder desenvolver e superar o medo de falar em público e ganhar autoconfiança foi o autoconhecimento, que é o conhecimento de si mesmo,
conhecimento do assunto, aquilo que eu gosto, que é o meu ouro, e o conhecimento técnico. Agora, só isso basta? Será que só isso basta? O que, que gerou resultado efetivo nisso tudo? Vocês acreditam que só isso basta? Deixa eu ver se tem alguém aqui que está comentando. Só para mim poder. Conhecimento basta? Luciane, Jaçaba. Eu quero ver assim se só ter esses três conhecimentos: conhecimento de si mesmo, conhecimento do assunto e o conhecimento técnico, basta para que a gente tenha autoconfiança e segurança para poder falar em público. Então, gostaria de ouvir algumas respostas de vocês antes de eu passar para a resposta final, para a cereja do bolo. E aí, Luciane, diga aí o que, que você pensa sobre isso. Colocando esses três pilares em prática, que vai solidificar a minha autoconfiança e me preparar para oportunidades de poder falar em qualquer contexto? E os demais também que estão presentes. O pessoal está tímido mesmo aqui? Mas enfim, então eu vou responder para vocês. Só isso gerar um resultado efetivo em relação a esse nosso passo. Vou trazer aqui uma analogia que é como andar de bicicleta. Quando a gente é criança, a gente está aprendendo a andar de bicicleta, a gente tem que botar as rodinhas, usar as rodinhas para poder nos auxiliar, para a gente não desequilibrar e não cair, certo? Então, esse é o primeiro passo que a gente vai trabalhar para poder conseguir ter essa segurança. Então, a gente usa rodinhas no início para poder servir como apoio, e muitas vezes sob a supervisão de um adulto por perto. Depois, a gente vai evoluindo, a gente vai conseguindo vencer com os obstáculos, e a gente já se arrisca. Muitas vezes a gente tira uma rodinha, depois até tira outra, depois o pai vai segurando o banco atrás, ou a mãe, ou quem quer que seja, tio, e a gente começa já a dar as primeiras pedaladas sozinho. Depois, a gente cai, a gente muitas vezes tem alguns tropeços, a gente desequilibra, cai, esfala o joelho, esfala o cotovelo, mas a gente levanta novamente e continua. E aí, até um ponto que a gente consegue dominar totalmente a nossa barreira, o nosso desafio que a gente tinha pela frente. E falar em público é a mesma coisa. A gente se comunicar, qualquer coisa que você faça, a gente passa por essas fases. As fases que vão seguir isso. A gente tem que praticar e repetir muito isso, né? Porque a gente viu que a gente tendo esses três pilares, o conhecimento mesmo, conhecimento do assunto, conhecimento técnico, só isso não basta. A gente tem que botar tudo isso em prática. A gente tem que praticar, 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 repetir muitas vezes, né? E a gente vai passar por isso. Muitas vezes a gente vai fazer a apresentação e a gente vai olhar assim que não foi tudo aquilo, a gente pode ter errado algum ponto, pode ter dado algum tipo de branco, você pode ter esquecido algum ponto, mas isso tudo faz parte. E a cada passo que você dá, você tem que ter um mentor, você tem que ter alguém te orientando, então por isso servem os professores, por isso servem os psicólogos, por isso servem os coaches, os trainers, são pessoas que vão estar reforçando em ti esses avanços, para que no final a gente fique como esse menino aqui, saia vencedor desse desafio, para que a gente possa, então, estar seguro para poder fazer qualquer trabalho, apresentar qualquer ponto importante para a nossa vida. Tá legal? Então, esse é o segredo, é o meu segredo, não é um segredo, mas eu digo meus passos que eu fiz para mim poder hoje estar numa condição de falar, dar palestra, dar aula e fazer qualquer coisa e ajudar pessoas a vencer o medo de falar em público, porque eu tenho experiência, passei por tudo isso e hoje eu me considero alguém em formação, em construção. Não sou alguém, um expert, mas eu sou alguém já que tem uma bagagem, que tem uma condição de poder ajudar outras pessoas. Então, eu já aprendi muito, mas digo que tem muito mais para aprender, tem muitas coisas para poder estar desenvolvendo no meu dia a dia, entendeu?
como o William Bonner. O William Bonner é um cara que é uma referência em oratória, é um apresentador, mas é um cara que todo dia ele tem uma prática que antes de entrar no programa dele, ele faz alguns testes, alguns exercícios de fonoaudiologia, que ele trabalha para ter uma oratória perfeita e para poder, enfim, conduzir o jornal de uma forma perfeita. E muitas vezes alguns deslizes acaba cometendo, porque nós somos seres humanos e por isso a gente somos seres infalíveis, a gente não é perfeito em tudo. Mas com a prática, com a repetição, a gente vai ganhando performance e vai melhorando dia após dia. Então, pessoal, deixa eu voltar para cá. Então, foram os passos que eu. Opa, deixa eu ver aqui. Esses foram os passos que eu passei para vocês, que eu trilhei ao longo desses mais de, vamos dizer, 15, 20 anos, que eu venho estudando, que eu venho praticando, e é um caminho maravilhoso. Eu lembro que quando eu dei, talvez, primeiras palestras, primeiras aulas, os primeiros treinamentos, no final, eu me sentia assim, uma sensação de realização, de conquista, de liberdade. E eu confesso que hoje uma coisa que eu adoro fazer é estar com pessoas, adoro dar aula, adoro dar uma palestra, adoro ser convidado para conduzir uma reunião, porque falar é muito bom, e a gente falar assim para as pessoas, ajudar as pessoas a crescerem, a motivar elas, a passar uma informação, como eu venho fazendo aqui também, compartilhando meu conhecimento, não tem preço, é uma gratidão muito grande, porque eu vejo o quanto que eu sofri com isso e o quanto que eu cresci depois disso, né? Eu lembro, inclusive, muitos já no passado, alguns colegas meus, pessoas que eu sofri bullying na infância, eu usei aqueles aparelhos lá que travava a língua, falava que a língua grudada. Enfim, eu passei por todas essas coisas, mas eu superei esses desafios, porque eu quis, porque eu fui atrás, eu investi nisso, e hoje eu ajudo pessoas a poder vencer esses desafios. E o que me entristece muitas vezes é, por exemplo, deparar com algumas pessoas que desistiram, que dizem assim, eu estou com tanto tempo, de X idade, eu fiz de tudo e não tem mais jeito, não tem mais conserto. E não é assim. Se a gente quer, a gente consegue mudar a nossa vida. Só depende de cada um. Depende de você, depende de mim. Então, a gente tem que olhar para a gente nunca pode desistir. Porque a pior coisa é desistir. Vamos dizer assim que o fracasso, ele faz parte, mas o desistir é a pior derrota que a gente tem, que a gente pode querer, não pode aceitar. Uma derrota faz parte, mas a gente nunca pode abandonar, desistir das coisas. A gente vai estar fracassando de verdade, né? Então, pessoal, o que eu queria compartilhar com vocês essa noite, nesse encontro, é um pouco da minha experiência e o que eu fiz para poder vencer esses desafios de falar em público. Daqui a uns dias, o pessoal me pergunta aqui, tem algum treinamento, tem alguma coisa que possa ajudar mais, a gente aprofundar mais esse assunto? Eu vou estar programando agora para o mês de agosto, praticamente, não, agora já estamos em setembro, mais especificamente, eu quero programar aí um mês que vai ter 4 workshops consecutivos, vai ter um workshop por semana, onde eu quero passar algum tipo de assunto, alguns conteúdos específicos sobre como desenvolver essa parte da comunicação, talvez até sobre esses pilares da comunicação, pode ser que eu fale mais sobre uma noite, na outra semana eu fale outro pilar, mas eu quero passar 4 workshops para que a gente possa estar desenvolvendo esses assuntos para ajudar as pessoas a vencer os medos e aproveitar mais as oportunidades. Olá, Noemi, obrigado pela presença de sempre. Que bom que vocês gostaram. Então, pessoal, eu vou me despedir de vocês agora. Eu vou depois também vou deixar esse conteúdo disponível para quem não assistiu, quem vai receber no replay. Também eu posso disponibilizar aí no Face, para que mais pessoas possam estar assistindo e, de repente, tendo um caminho para poder trilhar. Eu digo, fácil não é, mas se fosse fácil, qualquer um fazia, né? Mas se você quer, você consegue, acredite em você. Obrigado pela presença de cada um de vocês.
Desejo uma boa noite, uma excelente semana. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, podem deixar ali abaixo, no lado do chat, que eu vou estar respondendo no decorrer da semana. Então, obrigado pela presença de todos, um forte abraço e até o próximo, que daqui a 15 dias. Até lá!